Aqui é a professora Ana, de inglês, tá? Ana Maria. Eu quero fazer uma revisão com vocês sobre o primeiro bimestre, tá bom? Tudo que foi dado no primeiro bimestre, eu vou falar rapidinho nesse slide. Rapidinho para não ser enjoativo, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, aqui eu vou dar 7 dicas para vocês de como fazer uma boa interpretação de texto em inglês, tá bom? Primeira dica, faça uma leitura rápida. A segunda dica, leia todas as questões, às vezes 2 vezes se for preciso. Terceira dica, foque no contexto, pessoal, que eu sempre falei para vocês. É muito importante ter vocabulário para você entender o texto, né? Mas se você não tiver um vocabulário tão assim cheio, vocês têm que prestar atenção nas palavras-chave, tá bom? Isso que é muito importante, prestar atenção nas palavras-chave. A quarta dica, você tem que dar atenção aos termos. A quinta tem que se preparar. Como eu falei, é muito importante vocês fazer aqueles simulados que estão dentro do livro, tá? São bacana para praticar para Enem, tá bom? E ajuda vocês no vocabulário. É um jeito de aumentar seu vocabulário. E 6, fique antenado. Ter um conhecimento prévio sobre os mais diversos assuntos também pode facilitar muito sua vida. Então, o que é bom vocês fazerem? Fazem online, né, se puder também, nesses simulados que foram dados nos anos passados, né, simulados, Enem, para vocês terem uma ideia sobre os sujeitos que foram dados nos anos passados. E 7, cuidado com os formatos. Bom, vamos na próxima. Aqui vamos fazer uma revisão sobre comparative forms, tá? E temos 3 tipos de formas comparativas em inglês, tá? Temos a forma comparativa de igualdade, que é equality, tá? E aqui usamos as. Exemplo, I am as beautiful as my sister, que significa eu sou tão bonito quanto minha irmã, tá? Então, se você vê as, adjetivo as, é comparativo de igualdade. Depois, comparativo de inferioridade, que em inglês será inferiority. E a gente usa less than. My house is less expensive than yours. Que significa, minha casa é menos cara que a sua. Pessoal, olha só, quando a gente tem comparativo e superlativo, temos adjetivos longos e curtos, tá? Na igualdade e inferioridade, a gente usa adjetivos longos e curtos do mesmo jeito, tá? Não muda nada no adjetivo. Mas quando temos comparativo de superioridade, que é superiority comparative, quando tem um adjetivo curto, a gente tem que adicionar ER no final do adjetivo e colocar than. Por exemplo, para adjetivos curtos que tem menos de 2 sílabas, é assim que vocês vão perceber como um adjetivo é curto ou longo. Você tem que separar por sílaba a palavra, né? O adjetivo. Se ele tem menos de 2 sílabas, é adjetivo curto. Se ele tem mais de 2 sílabas, é um adjetivo longo. E aqui tem um exemplo, small. Small é um adjetivo curto. Ele tem só uma sílaba. E aqui tem uma comparação de superioridade. He is smaller than your brother. Que significa? Ele é menor que teu irmão. Tá bom? E depois temos o de superioridade, que vai para adjetivos longos. Já quando o adjetivo é longo, a gente tem que usar more, mais o adjetivo normal, mais o than, né? Aqui o adjetivo longo não muda. Porque muitas pessoas fazem uma confusão de colocar ER no final do adjetivo longo. Não, gente. Isso a gente coloca ER no final do adjetivo curto. E aqui, more than, para adjetivos longos que tem mais de 2 sílabas. E olha o exemplo. Maria is more intelligent than Tyson. Intelligent é o adjetivo longo, então ele fica desse jeito e colocamos more than. E que significa? Maria é mais inteligente que o Tyson, tá bom? Então, olha isso. Online vocês acham bastante exercícios para praticar. E depois temos superlative forms. E aqui, mesma coisa. Quando é adjetivo longo, a gente usa the most. Olha, the most populous country is China, que significa o país mais populado é China, né? Populous é um adjetivo longo, então a gente usa the most.
E depois, para adjetivos curtos, tá bom? Tem the mais o adjetivo, mais o este no final do adjetivo. Olha, Brazilians are the happiest people in the world. O que significa? Os brasileiros são as pessoas mais felizes do mundo. Olha só, happy é um adjetivo curto. Eu coloquei est no final, né? Só que aqui era um Y, mas como quando a gente tem Y no final do adjetivo e tem consonante antes dele, tiramos esse Y e coloca I no final dele, mais o este, tá? E the least, que esse significa o menos, né? É usado para os dois adjetivos, não muda nada no adjetivo, tá bom? Se for curto ou longo, ele fica do mesmo jeito. E eu mostrei aqui, olha, Kenya is the least developed country. Developed, tá? É um adjetivo longo. Então, ele ficou desse jeito. Olha, Quênia é o país menos desenvolvido, né? Do mundo. E depois temos um exemplo com adjetivo curto. Olha, she is the least happy person. O que significa? Ela é a pessoa menos feliz. Mesma coisa, não muda o adjetivo curto, tá bom? Quando é sobre a inferioridade, com the least, não muda o adjetivo, tá bom? Então, é isso sobre o superlativo. Agora, vamos falar sobre linking words. Pessoal, aqui eu fiz só um resumo rapidinho, mas no livro de vocês, vocês têm vários exemplos de linking words, tá? Então, o que acontece aqui? Linking words são as palavras usadas para conectar ideias dentro das frases, chamadas em português de conjunções. Tem vários tipos de linking words, tá bom? Tem de contrast, que é contraste. Aí tem but, however, although, though, etc. Adição, que é para, né, fazer uma adição de informação. E a gente tem em inglês furthermore, moreover, and, also, in addition to, etc. Pessoal, mais uma vez, no livro de vocês tem vários exemplos, então é muito bom vocês olhar. Causa e consequências, because, as, since, due to, as a result, therefore, etc. E finalidade, so that, in order to. Na finalidade não tem muitos exemplos, mas o resto eu peço que vocês olhem no livro. Não vai ter muito exemplo de como usá-los, mas no Google vocês acham. E depois a gente vai falar sobre cognates, que são cognatos, tá? Isso é muito importante. Eu acho que é a parte mais importante de toda essa revisão para vocês saberem fazer uma interpretação de texto. Porque, como eu já expliquei para vocês, os cognatos em português são as palavras entre duas línguas que são parecidas, se têm o mesmo significado ou não.